todos presentes. Boa tarde aos companheiros e companheiras aqui na mesa. Satisfação estar compartilhando esse espaço com vocês. Agradecer ao Weber, ao Dani, Marcelo, os demais companheiros do GPIT pelo convite, pela oportunidade. Bastante honrosa de estar aqui hoje, pela nome da Geografia, participando desse debate com vocês, dialogando, abrindo, quem sabe, mais uma frente para a gente conversar em alguns momentos. Pedir desculpa porque eu, como alérgico, nesse momento do ano maravilhoso que é a primavera ou o outono, a gente é atacado pela rinite e hoje eu estou naquele dia especial. Então, estamos aqui com a voz, essa voz bonita e eventuais fingadas não muito agradáveis, mas que vão fazer parte da fala. Em primeiro lugar, quero colocar assim que é uma função, é uma tarefa um pouco difícil colocar assim, como debatedor, porque essas falas, até pela forma como elas se posicionaram assim, no ordenamento que foi feito, elas se complementaram, elas foram num crescente, assim, no fechamento da Isma, do Ezequiel, da Cláudia. Mas só antes, assim, fazer uma breve referência ao que foi colocado pelo Weber quando comentou da questão da descolonização, de que eu tenho trabalhado caminho e transito por essa escola do pensamento decolonial já há algum tempo. E volta e meia, acho que não é o caso aqui exatamente com vocês, mas volta e meia alguém nos pergunta, mas o que é essa tal descolonização, o que é essa decolonialidade, o que isso significa? E para mim, quando tu comentou antes, eu pensando um pouco, é exatamente isso que a gente está praticando aqui agora. Então, assim, que para mim é sempre o objetivo de a gente pensar numa construção de uma universidade descolonializada, decolonializada, é aquilo, é a gente quebrar todos os pressupostos hierárquicos que fazem a gente supor essa superioridade de formas de produção de conhecimento, de formas de prática política, de formas de diálogo, de formas de ensinar, de formas de aprender. Então, é mais ou menos aquela hora que o Weber colocou aqui, que sentindo a falta de colegas, eu não conheço quem é da arquitetura aqui não, então eu posso ficar a falar isso tranquilo sem ofender ninguém, mas a falta de colegas da arquitetura aqui, porque eu penso, isso aconteceria dentro da geografia também, não há problema nenhum em comentar isso, mas vem aqui o Ezequiel falar sobre uma questão de projeto e o entendimento da função das grades, então o entendimento de produção de espaço, uma ousadia em plena faculdade de arquitetura. E isso é o que a gente precisa fazer, porque é muito simples a gente produzir esse conhecimento à distância, que é o que a gente acaba fazendo na maior parte das vezes, por mais que a gente, por vezes, seja bem intencionado, por vezes tente dialogar, mas em algum momento eu vou me refugiar dentro da minha redoma, que é uma redoma posicionada um pouco mais alto, onde eu posso olhar as coisas, e produzir algo como uma verdade que eu vou dizer para vocês. Então a gente também está aqui, implica um pouco a gente descer desse pedestal no qual a gente foi colocado, muitos de nós gostamos bastante, falando como integrante da comunidade, muitos de nós gostamos bastante desse pedestal, não soltamos ele, a gente até estende a mão ali embaixo, faz um carinho, faz uma conversa, mas a gente gosta de estar lá em cima. Então, estar aqui neste momento, numa mesa na qual a fala de vocês, com certeza, é muito mais contundente, tem muito mais o que dizer do que a minha, é para mim também um privilégio, assim, é um aprendizado de estar aqui escutando quem está efetivamente na luta, construindo uma outra sociedade diariamente com seus fazeres. Então, eu agradeço a vocês pelas falas. Então, assim, mais do que debate, eu vou, mais do que provocar, eu vou só pegar algumas coisas que vocês colocaram e trazer para dentro de um pouco do que tem sido a minha reflexão, e aí também vocês, o que se sentirem depois instigados, podem comentar. Porque é um pouco assim, e agora América Latina, que é o título do evento, desse simpósio, e aí em algum momento também o Weber logo na entrada disse que de alguma forma, ainda que a gente faz o evento com um questionamento, está sugerido ali uma resposta, e eu acredito que, tocando a partir das falas de vocês, isso que foi como uma sugestão de resposta, e agora a América Latina, que é uma pergunta mais ou menos no sentido de para onde ir, que rumos tomar, de como nos organizarmos, a resposta eu acho que está muito evidente, assim, a importância das ocupações.
né? A importância das ocupações e o quanto essas ocupações, que a gente pode colocar, talvez, né, no caso da Lanceiros e no caso do 20 de novembro, é mais evidente a questão da moradia. Talvez a Emirabal ela tenha esse outro viés, né, também da questão das mulheres. Mas a gente vê o seguinte, a partir dessas ocupações que nascem com uma finalidade específica, que é da moradia, o quanto de outros espaços, de outras possibilidades vocês passam a ocupar. Porque a partir da ocupação lá com a moradia, estão ocupando a universidade também. E não só ocupando a universidade, como foi bem dito, no sentido de criar possibilidades, que existem políticas que criam possibilidades de estar lá de lá, mas de criar a possibilidade de estar lá de cá, falando para as pessoas escutarem. Né? Então, eu acho que um dos grandes méritos das ocupações é exatamente essa ampliação de espaços que passam a ser ocupados efetivamente pela sociedade. Né? Eu gosto de usar o termo pelos de baixo, um pouco porque eu acho que essa terminologia ela deixa sempre, ela não deixa esquecer essa construção hierárquica na qual a gente está submetido. Né? Então a gente está aqui agora, então, né? Vocês estão ocupando esses espaços, estão ocupando a frente do debate político, estão sugerindo, né, propondo alternativas, e eu acho que esse é um dos grandes méritos, né, que as ocupações representam, e talvez sim, por isso essa vitalidade, né, que elas carregam. Eu tenho, né, defendido assim, né, mas não por mérito próprio, porque eu acho que como alguém que está na universidade, a gente tem a obrigação de dialogar e de ver o que está acontecendo e acompanhar as ocupações. Eu tenho feito essa defesa, né, de como elas são a possibilidade de construção de uma outra política. Né, de uma política verdadeira, né, não pautada pelos interesses político-partidários, não mediada pela questão eleitoral, pela agenda eleitoral, que de 2 em 2 ou de 4 em 4 anos vai acabar de alguma forma funilando, né, limitando as possibilidades, ainda que, obviamente, não se possa fechar os olhos a isso. Né? Eu acho que no caso ali dos Lanceiros não, da 20 de novembro, e até depois tu pode tirar, fiquei com uma dúvida, me parece que tem um projeto aprovado com a Caixa Federal, foi isso que eu entendi. Né? Então a gente também não pode abrir mão e deixar de reconhecer as possibilidades que existem dentro da estrutura do Estado, mas eu acho que é preciso entender que é necessário caminhar de forma autônoma. Então a gente né, dialoga, aproveita as brechas, as possibilidades. Isso aqui é uma possibilidade aberta pelo Estado, a gente está aqui agora debatendo, tem a possibilidade de que outros alunos estejam escutando essas palavras e que a partir daí a gente possa fomentar outras redes. Né? Mas a autonomia eu acho que é fundamental, para que não limite as possibilidades dessa construção que foi dita, né, nas três falas, né, de que a gente não está simplesmente, né, vou estar sendo, né, talvez me repetindo, mas a gente não está simplesmente construindo moradia, a gente está construindo o germe de uma outra sociedade ali dentro. Cada uma dessas ocupações, a sua forma, né, porque elas não se limitam simplesmente ao morar, elas colocam geração de renda, elas colocam formação, né, educação, instrução, tanto no sentido para o trabalho, para práticas que possam, né, gerar sustento, mas também para um entendimento de sociedade, para uma capacidade de intervir. Quantas dimensões, né, das nossas vidas são trabalhadas dentro dessas ocupações? Né? No caso ali e aí também porque acaba tocando um pouco uma das minhas práticas, um dos campos nos quais eu atuo, né? O quanto essas ocupações vão, né, a partir do diálogo, como foi colocado pelo Ezequiel ali em relação a 20 de novembro, a questão desse diálogo com artistas, com profissionais, ou seja, uma série de outras formas de produção, de cultura, de conhecimento, que não encontram espaço nas mídias tradicionais, nos lugares mais fechados, hierarquizados, tal. A gente consegue, né, se produzir, se expandir, se multiplicar a partir do diálogo com essas ocupações. Eu toquei já no Luiz, toquei lá na Salaí, toquei na Mirabal, toquei na Lanceiros Negros, então um pouco disso, né, também faço parte dessa rede. Eu queria só então, de forma para ilustrar, né, e fechar essa participação que não consegue, né, eu acho que um pouco
pela forma como foi colocado e pela completude da fala de vocês, ela não consegue não provocar, mas ela consegue só aplaudir e estar aqui do lado, fazer uma narrativa só rápida, porque parte da minha, né, e ela leva também a uma questão latino-americana, né, parte da minha trajetória ela é formada nesse diálogo com movimentos na América Latina, né, de experiências de viajar, de acompanhar, de tentar aprender. E um desses movimentos que me inspira bastante, né, a minha trajetória, meu trabalho né, e a minha visão de mundo é o movimento zapatista, o movimento, né, mexicano, do sul do México, movimento de corte indígena, né, formado por povos descendentes de maias, que tem uma abordagem, né, da política, tem uma estratégia política construída em torno à autonomia territorial. É um movimento que não busca que dentro do possível evita a relação com o Estado, que tenta se sustentar, né, de maneira autônoma a partir de redes, né, de solidariedade, né, e promove uma reflexão a partir disso, a partir dessa sua experiência. Eu estive participando, foi em 2015, de um seminário que eles promoveram lá, que era um seminário chamado O Pensamento Crítico contra o Frente à Hidra Capitalista. Esse é o nome do seminário. Não, o do Natal foi teve a Escolhita Zapatista, né? Teve alguns. De tempo em tempo tem algumas, né, das resistências, né? Sempre com nomes assim bastante chamativos. Esse da Hidra Capitalista ele fazia uma analogia bem interessante. Ele associava o capitalismo ou o sistema, em alguns momentos assim, algo um pouco mais indefinido, a Hidra. A Hidra né, para quem não lembra, é um monstro mitológico, é uma espécie de dragão de muitas cabeças, né? E a peculiaridade desse dragão, né, o Hércules, era um dos trabalhos do Hércules. O Hércules foi, né, teve que enfrentar esse monstro, e uma das peculiaridades é que quando se cortava cada uma dessas cabeças, ela voltava. Então as cabeças elas sempre retornavam e eventualmente elas retornavam multiplicadas, né? Então era um monstro muito difícil de conseguir matar. Na mitologia o Hércules consegue um ajudante que queima, sempre que ele corta as cabeças, ele vai em seguida e queima a cabeça do ajudante. Cauteriza na hora. A analogia, né, com o capitalismo, ela se dá no seguinte sentido, né? O capitalismo não é um sistema que ataca por apenas uma frente, não apenas do caráter econômico, né? São diversas as frentes nas quais, de alguma forma, a gente está inserido, e é por isso que eu tenho certo receio de usar o termo capitalismo, mas são diversas as frentes nas quais a gente está inserido em relações de dominação, né? Então foi bem colocado aqui quando tu coloca a questão da Miraval, né? A gente não... Existe uma instância de dominação a qual as mulheres especificamente estão inseridas, que é muito específica, é uma sociedade patriarcal, machista. Então, isso é um tema que tem que ser trabalhado de uma forma específica, né? Então, isso é colocado lá nessa analogia, então, dessas diferentes cabeças e mais ainda, né? O fato de como existe uma capacidade de se reconstruir, como a dominação se reconstrói. A gente ataca de algum momento as instâncias de dominação às quais a gente está submetido e ela se reconstrói. Bueno, a tudo isso surge um conto, que é o que eu vou fazer esse conto agora e encerrar a minha participação, que era um conto que eles colocavam, né, em algum momento se deparavam com um muro, um grande muro, e esse muro era, né, de alguma forma, então, era uma representação, né, uma analogia a um sistema, aquilo que nos impede de vivermos em plenitude, era um grande muro. E aí então as comunidades, né, todo mundo se questionava assim, como fazemos para derrubar o muro? Como é que a gente derruba um muro que nos impede de existirmos em plenitude? Então, né, nesse conto, vários personagens vão sugerindo, não, o muro se derruba de uma forma espetacular, estrondosa, né, um grande avanço em massa que derruba o muro como um todo. Né? Outros vão dizer que não, o muro existe desde sempre, desde o princípio da humanidade, sempre houveram vestígios desse muro, portanto ele é indestrutível, e a melhor maneira que a gente pode fazer é conviver com o muro, talvez tentar uma forma mais amigável de convivência com o muro. Eu faço assim, não, de repente se o muro é muito duro, a gente deixa o muro um pouquinho mais macio, né?
e uma série de sugestões para a derrubada desse muro que é o que nos impede, né, dessa vida em plenitude, né, da nossa, né, na plenitude das nossas potencialidades enquanto seres humanos, seres sociais. E aí, então, nesse ponto, os zapatistas, a comunidade zapatista, eles ficam, né, ao longo dessa passagem de personagens que vão olhando o muro e lançando as suas análises, os zapatistas eles ficam arranhando o muro. Efetivamente, assim, literalmente arranhando. Eles arranham o muro. Né? Uns com lápis, outros com as unhas, né, com galhos, com qualquer coisa, eles arranham o muro. E eles são profundamente criticados por todas as pessoas que passam, porque isso, arranhando o muro, tu não derruba o muro. E aí os zapatistas, eles respondem, não, a gente não quer muro. A gente não quer derrubar o muro. A gente quer só abrir buracos. A gente quer abrir fendas, que é o título do conto, né? É o muro e as fendas. A gente quer só abrir fendas. E aí, tá, mas por que vocês querem abrir fendas? Porque quando a gente consegue abrir as fendas, a gente consegue ver aquilo que está do outro lado. Para mim, as ocupações, elas são fendas do grande muro de dominação na qual a gente está inserido. Elas nos permitem visualizar as possibilidades de uma outra sociedade que não encontra espaço hoje na política tradicional, não encontra espaço hoje na universidade, não encontra espaço hoje em todas as relações dominantes nas quais a gente está inserido. A gente não é por isso, não é por todas essas dificuldades, não é por todos esses, né, obstáculos que a gente deixa de lutar cotidianamente. As ocupações, elas são essa grande estratégia, grande entre aspas, grande e pequena ao mesmo tempo, porque elas envolvem um número limitado de pessoas, mas a capacidade de transformação, né, que vem a partir dessas pequenas, entre aspas, experiências, é genial, porque elas nos permitem ver, né, este outro lado, né, que as relações nas quais a gente está inserido nos impedem de enxergar. E seguindo então, né, me permitindo extrapolar a analogia do muro, se o muro precisa ser efetivamente derrubado algum dia, como é que a gente pode derrubar a partir dessa estratégia de arranhar, de escavar e de fazer pequenos buracos? É interligar esses buracos, que é o que essas ocupações já vêm fazendo, e é o que eu faria assim, como uma pergunta, também um pouco no ponto de vista de quem desconhece, né, mais profundamente os mecanismos de vocês e pensar como estão as relações entre as diferentes ocupações. Né? Porque as ocupações em si, no momento que elas ficarem isoladas, né, elas não têm como sobreviver. E aí eu percebo que a estratégia para a sua sobrevivência, para a sua expansão, para a sua continuidade é exatamente esse estabelecimento de laços, de redes, que você já vem fazendo, seja com a academia, seja com conhecimento técnico, mas também entre as próprias ocupações. Então, se a gente pensar no desenho do muro, são vários buracos que se interligam e que vão efetivamente criando a possibilidade de a gente almejar que esse muro venha a ser derrubado. Então, né, isso, né, para fechar mais, colocar então assim, o quanto, né, da minha, sendo bem honesto, né, sincero, a minha admiração profunda pelo que vocês estão fazendo, porque vocês nos ensinam, não só aqui, vocês me ensinam na sua prática cotidiana, né? E como, né, questionamento bem simples, mas como vocês se posicionam nesse sentido, né? Considerando que o isolamento ele é um limitante, como é que entra para vocês essa questão, né, das redes, como é que tem sido esse relacionamento, essa ampliação, mesmo com ocupações que não façam parte, né, dos movimentos aos quais vocês estão inseridos, né, que é o MLB e o Movimento Nacional de Luta pela Moradia. Mas eu agradeço então de novo a presença, espero que a gente tenha a oportunidade de dialogar mais vezes. Heber, Dani, satisfação, eu quero deixar registrado, a gente vê meu amigo Fred lá no fundo, de novo aqui, né? Depois de alguns anos sem vê-lo, sempre é um prazer rever o Fred aqui. Obrigado a vocês. Obrigado. Eu só queria uma hora que fizesse uma colocação para saber, tem alunos de graduação, alunos de pós-graduação, tem professores daqui, do programa de pós-graduação, eu estava me referindo a quem tem professores da arquitetura, mas eles são só os do grupo, né? O problema são esses, eles são só os do grupo. E os outros professores que temos aqui da universidade, enfim, são de outras unidades. E nós temos também professores de fora, né? Tem, enfim, a UFRJ, com alunos da UFRJ,
tem professores que são ligados a São Paulo, pesquisadores, o FAO, Rio, mas eu acho que é isso que nós estamos em termos de Estado, né? Mas enfim, tem professores que estão de vários estados do Brasil, de várias universidades, de outras unidades daqui, né? E estudantes de vários níveis, tá? Só para tu ter uma ideia, Iris. Eu acho que a gente podia fazer o mesmo movimento. Então, pessoal, deixa 5 minutos para cada um. Eu vou tentar ser mais curta que isso ainda, né? Primeiro, essa questão da rede, né, do não isolamento, acho que isso é uma questão estratégica que vem sendo desenvolvida e aprimorada nas lutas constantemente, né? É a luta pela moradia, pelas mulheres, antimanicomial, luta indígena. Eu acho que, coitado de quem pensa que sozinho, né? Acho que é justamente ao contrário. Tudo vem, todo esse conhecimento vem ao contrário, quer dizer, da necessidade de estar organizado e coletivamente. Porque eu e Iris lá sozinha não vou fazer a diferença, né? Tem que ter essa consciência e eu acho que a gente não está aqui para tentar lutar sozinho. Acho que é importante essa construção coletiva contra os movimentos. É assim que a gente aprende, é assim que a gente cresce. Inclusive, a primeira vez que eu fui lá na 20, acho que o Ezequiel não deve se lembrar, mas eu fui num dia de comemoração, que foi o dia que veio o pessoal lá do governo e tal, para entregar meio que as chaves e tal. Então, a gente está aprendendo também com a experiência dos outros movimentos. Acho que é um fluxo contínuo, né? A gente aprende com a resistência da Lanceiros, a gente aprende com as conquistas, então acho que é uma questão coletiva e de apoio constante. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a tua pergunta, instigação e tal, vou tentar ser bem breve. Eu acho assim, também estudo perpasso, assim, dou uma circulada pelos estudos descoloniais, e tem um autor que eu gosto muito, que é o Mignolo, já estou ouvindo falar. E o Mignolo ele vai dizer que na América Latina nunca houve um processo capitalista tão voraz quanto em outro lugar. Porque aqui a gente teve a possibilidade de escravizar massivamente os negros, de exterminar pelo genocídio e etnocídio povos inteiros indígenas. Então ele vai dizer que o capitalismo aqui ele teve um espaço fértil de dominação. E eu acho assim, achei muito lindo esse ponto, que foi um ponto, né? Achei lindo assim. Mas eu acho que no movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, a gente tem uma consciência de que dentro do sistema capitalista a nossa luta ela não vai avançar. Ela vai ter suas vitórias, sim, vai ter, mas a nossa luta não é uma ocupação por uma ocupação. Como eu disse, não é só o teto. É por condições dignas no geral. E não é só a minha, da minha família, da minha companheira que está do meu lado. É uma questão política nacional. Porque a ocupação 20 de novembro está aqui para mostrar que em determinado período político se fez possível avançar e concretizar por uma habitação definitiva. E no atual período político da Lanceiros, as coisas mudaram. Nós estávamos avançando e de repente houve todo um retrocesso que resultou na violência policial. Então, eu acho que a política ela é muito importante a gente trazer isso para o debate, porque acho que a gente quer olhar do outro lado do muro, mas a gente também quer estar lá do outro lado. E para estar lá do outro lado, só o buraco não vai ser suficiente, então a gente tem que derrubar o muro. E esse muro é o capitalismo, que vai permitir que eu e ele saia daqui, linda, saltitante, e vá comprar o meu chocolatinho da Nestlé, enquanto tem uma criança sendo escravizada na África para produzir o meu cacau. Eu não quero conviver sentada pensando nisso e pensar que vai ser assim mesmo, entende? Então, acho que no MLB a gente tem muito esse debate contra o sistema capitalista, contra esse sistema opressor, que é um sistema machista, que é um sistema que ele tem várias cabeças, e essas cabeças, a gente percebe elas pelo jeito como ele se apresenta. Na periferia, ele se apresenta com o pé na porta e com um fuzil na mão, com o filho de 14 anos assassinado. Nas ocupações também. Elas se apresentam com o pé na porta. Com as mulheres, elas se apresentam com uma falta de política pública para proteger as mulheres dos estupros, das violências, do machismo no trabalho. E com determinadas classes, o capitalismo ele se apresenta pelo consumismo.
Você, classe X, precisa consumir muito, senão se você não tiver um carro, um apartamento, se você não for um doutorando e tiver um carro, um apartamento, se você já não tiver saído do doutorado e ser um professor bem-sucedido, você é um lixo. É isso que o capitalismo faz com a gente. E muita gente está estressada e morrendo, é uma doença. A depressão é uma doença e vem disso. Eu acho que vem muito disso, do sentimento de incapacidade que as pessoas vão produzindo em si mesmas. E a cobrança que a sociedade nos impõe: eu sou mulher, eu tenho que estar casada. Eu sou mulher, eu tenho que ter filho, eu tenho 28 anos. Como assim? Não está casada, não tem filho? Não quero. Entendeu? Então, acho que o capitalismo ele tem uma cara para as mulheres, ele tem uma cara para o indígena, que é do genocídio, que é da aculturação, que é do etnocídio. Ele tem uma cara para o pobre, tem uma cara para o negro. São essas várias cabeças, assim, ó. Então, enquanto esse muro ele estiver ali, não nos basta só enxergar do outro lado. Eu não quero só ver que o meu vizinho tem um pão para comer. Eu também quero comer. Eu também quero comer. Também quero ter saúde. Eu não quero morrer do lado de cá sem ter atendimento à saúde básica, digna. Então, a gente tem bastante esse debate, é uma questão bem importante, assim, porque não existe, na nossa concepção, não existe uma face mais branda, mais fofa do capitalismo. Não existe, ele não foi criado para isso. Ele não foi criado para isso. Ele foi criado para que uns tenham mais e para que outros tenham menos. E aí a gente tem que pensar no nível, no ranking de desigualdade que o nosso país se encontra hoje em dia. Um país extremamente rico, que infelizmente não tem conseguido investir em tecnologia, que só exporta commodities, como no tempo colonial. A gente manda todas as nossas riquezas para fora. É tudo. Depois a gente tem que comprar tudo de novo, com preço muito mais caro, porque outro país pelo qual a gente vendeu inicialmente está nos revendendo a nossa matéria-prima já, né, trabalhada, já ok, já com, sei lá, um copinho plástico aqui, não entendo dessas questões, mas já estou comprando um copinho plástico, mas eu não tenho a tecnologia para transformar isso aqui no copinho, então eu tenho que pagar 30 vezes mais. Então acho que assim, a gente tem que sair desse status de país que pensa que isoladamente vai se conquistar alguma coisa. Então é por isso que eu estou falando, né, convidando todo mundo aqui a se desconstruir, a refletir sobre a sua posição, a sua postura na sociedade como um todo, os seus conceitos, como a Cláudia bem trouxe. Não existe essa ilusão de que dentro do sistema capitalista a gente vai conseguir que todo pobre coma, não vai funcionar. Que todo pobre tenha um trabalho digno, não vai funcionar. Que o negro pare de sofrer o racismo, não vai funcionar. Que o indígena pare de ser morto, não vai funcionar. E que a mulher pare de ser estuprada e morta também não vai funcionar dentro desse sistema. Porque é um sistema pautado na desigualdade. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Bom, eu não tenho muito, assim, depois que a Isis falou, eu acho que ela falou tudo, assim, ela conseguiu colocar vários capitalismo dentro de várias questões, né? Falando um pouquinho do muro, eu acho que sim, o capitalismo é um muro, como a Isis falou, que é um muro de vendas, né? A gente cria esse muro quando a gente passa a não querer enxergar o que está óbvio, né? O que está óbvio na frente da gente é aos nossos olhos, que é o não direitos que a gente não tem, né? Que é o capitalismo é falar sobre os nossos não direitos humanos. Isso é o capitalismo, né? Essa é a forma que eu vejo do capitalismo, né? Que escutando vocês falarem e que tem muito mais entendimento, digamos assim, do que eu para falar disso, né? Porque eu tenho 43 anos, sou mãe de 4 filhos e agora que eu consegui terminar meu ensino fundamental para começar aí a fazer, quero terminar todo o meu estudo para continuar na área social, porque eu acho que, é isso que vai me fazer cada vez mais a diferença, né? Então, isso é o capitalismo também, que me forçou a ficar em casa, cuidando dos meus filhos, sozinha, mãe solteira, né? E a lutar por eles e fazer eu entender que eu não poderia sair daquilo ali, né? Isso é o capitalismo também, né? E também como mulher e mulher negra, também capitalismo me faz, né, ver o quanto é capitalista e não lutar pelos nossos direitos,
Mas, enfim, assim, eu só para simplificar, não tenho muito mesmo a falar sobre isso, porque eu gosto de falar, de pensar para ver, para não falar coisas erradas naquilo, né, que eu entendo, assim. Então, eu gosto muito de analisar e gosto de ouvir principalmente. Porque quando a gente ouve, não só o que a gente, aqui dentro a gente fala, a gente tem uma outra visão, né? A gente, de repente, tem aquelas... A gente acaba tendo as respostas que a gente procura aqui dentro e não tem, né? A gente ouvindo, se fazer ouvir, na verdade, a gente acaba tendo uma visão, né, daquilo que todo mundo pensa, daquilo que todo mundo acha, e a visão de nós mesmos, se é que a gente está se perguntando, é realmente de fato aquilo que está acontecendo. Então, eu acho, se necessário, se fazer ouvir, e por isso que eu analiso bem, assim, para não falar o que eu realmente estou refletindo, né, e não falar bobagem. Enfim, mas às vezes também a bobagem é necessário se falar, porque capitalismo também é isso, né? Falar bobagem, fazer uma bobagem é verdade. É isso. E o muro está aí para ser derrubado, não, para abrir fendas, para que a gente se liberte das fendas que a gente coloca na frente da gente. Então, a fenda. Acho que hoje de manhã a gente conversava um pouco sobre a fenda, né? A gente... Acho que até conversei com algumas pessoas, eu acho que foi quando a gente conversava de manhã sobre a questão da nossa relação e a nossa forma de ver os operadores da segurança pública em ação contra nós. Eu prefiro conhecer meu inimigo, e para me conhecer meu inimigo eu preciso enxergar. Então acho que a fenda ela é fundamental, porque daqui a pouco a gente pode ir com tanta força no muro e a gente acabar fazendo com que ele caia em cima da gente mesmo. Então, essa questão do povo sabatista, para mim, ela é muito forte, assim, né? A gente cria, aí eles colocavam, e hoje de manhã a gente conversava sobre isso também, né? Tu precisa entender também qual é o papel dos teus aliados quando eles estão dentro da estrutura. Quando tu fala das redes, as redes elas estão nas ocupações, mas elas têm que estar em tudo que é lugar. Uma vez a gente eu levava a meninada e tal, ia com a meninada para os espaços de formação do MST, pegava a gurizada na cidade para ir para o MST para fazer formação e a gente voltar para a cidade. Aí era o momento diário de motociclista estava bombando, e a galera chegou e disse, vamos ver o diário do motociclista e tal de noite. Eu disse, não, nós vamos ver Matrix. Entende? As realidades são diferentes. O amor é o mesmo, a paixão é a mesma. Agora, as realidades da guerrilha urbana é uma, e a gente precisa entender como ela funciona. Para a gente poder, essa relação... O Diogo está aqui porque ele não está mais na cuna. A cuna libertária era aqui do lado. Aí, na função do despejo da cuna libertária, hoje tem uma cuna na ocupação Saraí. Porque a gente subentendeu de que aquele espaço, e daí não é um espaço físico, assim como a história da Vinci, não é espaço físico, certo? É uma unificação de um pensamento coletivo que não pode se dissipar, ele precisa continuar. E ele pode estar se agregando a outro espaço, e esse espaço vai ficar cada vez mais forte. Quando fala sobre a questão da rede, falando da América Latina, eu queria colocar aqui, nós na ocupação Saraí, agora nesse momento não, mas a gente tem feito isso durante o ano inteiro, nós temos praticamente sempre grupos latino-americanos de jovens, mochileiros que passam e que já estão dentro de uma rede nossa, que eles já saem do Uruguai, saem da Argentina, saem da Bolívia, da Colômbia, eles vêm e tem o espaço do 7º andar, que é um espaço que a gente deixa organizado para eles. Por que do espaço? Porque a gente acha importante que a gente precisa fazer essa relação entre a América Latina. A gente precisa fazer essa troca, né?
A Ariana, até estava me vendo a memória, a Ariana de Bolonha, ela estava com o irmão dela aqui, ela estava frustrada, largou, daí abandonou a universidade, abandonou tudo, veio para cá, chegou ali, a gente trocou algumas ideias, agora ela mandou uma mensagem que ela voltou, porque ela disse, porque a conversa é a seguinte, olha, não dá para a gente pegar e querer mudar a realidade de outro lugar se a gente também não começa a mudar a nossa realidade. Então, tem luta na Bolonha, a galera está lá no maior enfrentamento no processo também de desalojos e tal. Então, o que tu acumulou aqui é fundamental que tu leve para lá e comece a fazer essa troca. Então, conversando um pouco isso, é também para interagir um pouco com o que a Iris falou aqui, quer dizer, galera, quem está dentro dessa estrutura aqui, certo? Ou está com a gente, ou não está com nós. Não existe meio termo nessa vida, infelizmente não. O Marcelo falava, né, também tem essa coisa assim, hoje a galera fala, pô, até estende a mão hoje, né, estende a mão e tal, legal, beleza e tal. Legal, mas a gente consegue enxergar nos olhos, a gente sente nos olhos, entende? Então, essa relação sincera e a relação de confiança, ela é fundamental nesse momento. Nesse momento que a gente está vivendo, cada vez mais. Então, as crianças, hoje a gente falava de manhã, a nossa bolinha vermelha é as nossas crianças. Né? Se ainda a gente quer construir alguma coisa, é com as nossas crianças. Porque, cara, o resto está contaminado. Entendeu? Está contaminado. E daí aí eles falam, né? É processo de desconstrução. Agora, quando tu pensa em construção, é compreender a deixar as crianças serem naturais como elas são. E aí a gente precisa construir ambientes. As ocupações, Marcelo traz, as ocupações, para mim, a gente tenta e se esforça para que elas sejam um ambiente completamente diferente. A gente sempre dizia, olha galera, vocês podem fazer o que quiser do portão para fora. Entrou no portão, é outro mundo, é outra relação, se desarma. Quem mora contigo não é teu inimigo, não precisa se preocupar, não tem que ter essa coisa de achar que a pessoa está sempre querendo fazer maldade para ti. Para dentro tem que ser diferente, porque senão a gente não, sabe, isso às vezes é óbvio que isso cria problema para a gente, né, também para lidar com isso, mas infelizmente a gente precisa tentar acreditar, a gente fica se desacursando, não quer acreditar mais, né, porque a gente tenta apoiar, ajudar, e daí a pouco, não vou mais, e daqui um pouco acontece qualquer coisinha, tu percebe, pô, não dá para desistir ainda, tem chance, nós vamos continuar, vamos embora. Então acho que essa relação entre os movimentos, já fechando aqui, quer dizer, agora nós temos um encontro do Fórum Nacional de Reforma Urbana, né, que vai ser lá em Recife agora no final do mês, a partir do dia 25. E a gente falava, nós estamos se colocando para fazer uma reflexão sobre isso também, né? Até que ponto isso está funcionando e até que ponto a gente precisa mudar também isso, né? Quebrar algumas relações, algumas formas, né? Essa coisa de achar que, né, tem que ser nacional porque senão não tem legitimidade. Quando hoje nós vivenciamos cada vez mais o aumento de novos coletivos. Como é que a gente faz essa criação de rede com esses novos coletivos? Então, aí pegando a questão camponesa, aliança com a galera camponesa, aliança com a Aliança Internacional dos Habitantes, que eu acho que para nós, nesse debate da América Latina, hoje de manhã a gente falou, vamos chamar uma pauta de uma discussão na América Latina sobre as narco-ocupações, na relação com narcotráfico, a questão do crime, a questão da legalização. Ninguém quer discutir isso, ninguém quer falar sobre crime, cada vez que tu vai numa roda, todo mundo fica todo cagado para fazer discussão sobre isso, entende? Mas está aí, a gente faz de conta, até a gente diz, não sei o quê, diz que é de esquerda, que tem posição. Não tem coisa nenhuma, porque ninguém encara esse debate. Então nós enquanto movimento, quando a gente ocupou ali, depois que o PCC ocupou o prédio, que hoje é a galera da Sarei, tá lá o túnel lá, que a galera ia assaltar o banco e tal. Cara, ninguém queria, parecia que a gente estava doente, ninguém queria ficar perto da gente, entendeu? E nós tomamos uma decisão de que nós íamos se posicionar sobre aquilo. Então é também compreender, certo, de como é que tu dialoga com a sociedade e também ganha a tua legitimidade e respeito na sociedade a partir daquilo que tu acredita e prega. Então, para finalizar, então, é dizer, a gente precisa de vocês também, certo? E daí, para isso não existe convite, galera. Ninguém me convidou, não existe convite, né? Existe a vontade de estar colocado e já deixar aqui, eu acho que o convite, a gente tem daqui um pouco a Cúmbia
A cumbia não será na rua, será dentro, porque está chovendo, mas para nós temos usado sim. A gente tem dito, se nós não puder dançar e se divertir, para nós não é uma revolução. Então nós precisamos, né, fazer revolução com alegria.